Ei, pregador, que oração? Oração? A oração da fé. Não, estou falando da hora. A hora. Esta é a hora da libertação. Deus tem uma vitória para você. E eu vim aqui em nome de Jesus para dizer para você que o relógio de Deus não atrasa, mas também não adianta. Ele chega na hora certa. O relógio de Deus, ele sempre tem hora certa. E o teu milagre tem hora para chegar. Talvez você se desesperou e contemplou um cenário de perdas, um cenário de destruição. Mas, meu irmão, se você olhar para essa circunstância difícil com os olhos da fé, numa visão profética, você verá que este cenário difícil é cenário profético. É o cenário perfeito para o milagre acontecer na tua história. Você chorou até aqui, você sofreu até aqui, mas tem um ponto final para o teu sofrimento, porque Jesus chega na hora certa para te trazer a vitória. Ah, pregador, mas o Senhor tem como provar o que está falando? Eu vou te provar na palavra de Deus. Aleluia. Deus tem uma palavra para você. Tem resposta para a tua oração. Deus tem vitória para a tua vida. E quando Deus trabalha, meu irmão, operando, Deus quem impedirá? Ninguém pode parar o trabalhar de Deus. Ninguém pode impedir o trabalhar de Deus na tua história. Operando eu, quem impedirá? Diz o Senhor para ti. Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Eu vejo aqui o texto bíblico me falando que Jesus estava indo para Naim. Naim, uma pequena e pacata cidade, que também significa aconchego. Quer dizer, era um lugar bom para se viver. E Jesus estava indo para lá com uma grande multidão e os seus discípulos. No versículo 2, versículo 12. E quando chegou perto da cidade, eis que levavam um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Jesus, quando chegou perto da cidade, na porta da cidade, ele que já vinha com uma multidão e os seus discípulos, ele se encontra com outra multidão que vinha saindo da cidade. As pessoas que seriam sepultadas não poderiam ser sepultadas dentro da cidade. Então, tinha-se o costume de sepultar as pessoas fora da cidade em um cemitério. E ali então vinha uma viúva com o seu filho único rumo ao sepultamento. E com ela uma multidão de pessoas que vinham acompanhando o cortejo fúnebre, uma multidão que chorava. E agora eu vejo aqui um encontro. À porta da cidade, perto da cidade, chamada Naim. A multidão que acompanhava Jesus. A multidão do milagre. Esta multidão era diferente das outras. Não era uma multidão qualquer. Era a multidão em que Jesus estava presente.
E esta multidão onde passava se ouvia ao longe brados de júbilo, glória a Deus, porque pessoas eram curadas, havia o sobrenatural se movendo naquela multidão. E outra multidão ao longe que chorava, a multidão do cortejo fúnebre. Jesus vinha em direção a Naim, e perto da cidade ele encontra com aquela multidão. Se Jesus tivesse chegado um pouquinho antes, não encontraria com a multidão do cortejo fúnebre. Se ele tivesse chegado um pouquinho depois, a viúva de Naim já havia passado com seu filho dentro de um esquife, com a multidão que chorava. Significa, ele chegou na hora certa. Quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, para você que chora por muitas perdas, o relógio de Deus não atrasa, mas também não adianta. Jesus chega na hora certa. Ah, pregador, mas por que não aconteceu antes? Por que eu não recebi essa bênção antes? Meu irmão, existe tempo certo para tudo. E no momento certo, na hora certa, você recebe o seu milagre. E Jesus estava ali, à porta da cidade, perto da cidade. Na hora certa, ele se encontrou com o cortejo fúnebre. O texto bíblico faz questão de enfatizar que a viúva de Naim, enfatizar que era uma viúva, mãe de seu único filho. Já havia perdido o seu marido, agora estava perdendo o seu único filho. Ela estava sozinha na vida. Mas também com ela havia uma multidão de pessoas que choravam. E aquela multidão se encontra com a multidão do milagre. Não poderia haver outro resultado a não ser o milagre da ressurreição do filho da viúva de Naim. Jesus então se aproxima da mulher. Aleluia. Versículo 13. E moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Jesus se aproxima da mulher e diz: não chores, mulher. Ele estava movido de íntima compaixão. Mas, pregador, por que é importante você falar que o Senhor Jesus, quando ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele estava movido de íntima compaixão. Ele se comoveu, ele viu aquela mulher chorando, que já era viúva, perdendo o seu único filho. Jesus a observa, chega na hora certa e se comove com a cena, com a situação, e moveu-se de íntima compaixão. Ele diz para ela: mulher, não chores. Mas como não chorar, pregador? Com tamanhas perdas. Perdeu seu marido, agora estava perdendo seu filho, indo em direção ao sepultamento. Esta palavra é para você, que tem chorado tanto por esses dias, já perdeu tanto na vida, né? Foram tantos projetos, sonhos perdidos, e que você, com seus sonhos dentro de um esquife, caminha em direção a sepultamentos. E você diz: pregador, só resta agora sepultar o meu sonho, porque eu já perdi tudo na vida. Aleluia. Eu venho aqui para te dizer, minha irmã, meu irmão, o Senhor, ele se comove com a tua situação. Ele é movido de íntima compaixão por você que está chorando por tantas perdas. E a palavra do Senhor para você é esta. Você que tem chorado tanto, já perdeu tanto na vida. A palavra do Senhor para você é: aleluia. Por que você está chorando?
pare de chorar. Eu cheguei, diz o Senhor, e é na hora certa, na hora do milagre, na hora da libertação. Jesus então parou o esquife, tocou o esquife, e aqueles que levavam o jovem pararam. Segundo a lei, não se podia tocar em esquife ou em pessoas que perderam as suas vidas. E Jesus, como homem santo, considerado profeta, jamais poderia cometer tal coisa, tal ato. Mas ele chega, toca no esquife. Eita glória! Ele quebrou o protocolo por causa da viúva de Naim. E quando ela mais precisou, ele estava lá, à porta da cidade, e se encontrou com ela. Aleluia! Jesus tocou o esquife. Aleluia! Versículo 14. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Aleluia. O jovem levantou, e o Senhor Jesus o entregou à sua mãe. E disseram naquele lugar: um grande profeta se levantou entre nós. E o versículo 17. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. A fama de Jesus correu por todo canto, por todo lado, por toda a Judéia, em todas as terras circunvizinhas. Sabe o que isso significa, meu irmão? O teu milagre será público. Muita gente vai ficar sabendo do que Jesus fez na tua vida. Sabe o que isso significa, minha irmã, meu irmão? Onde Jesus chega, nada fica como era antes. Ele restaura o teu casamento, ele restaura a tua vida conjugal, sentimental, ele restaura a tua empresa, ele restaura a tua família, e ele tem vitória para você. O teu milagre tem hora para chegar, hora, minuto e segundo, e é quando você mais precisa, quando você está se sentindo tão só, desesperado, tem chorado tanto por tantas perdas. Então o Senhor diz para você: por que é que você chora? Eu cheguei para mudar a tua história. Aleluia, diz o Senhor para ti. Se você crê, recebe. Esta palavra não é para todo mundo. Esta palavra é só para quem acredita. Esta palavra é só para quem dá crédito à palavra de Deus. E se você crê, recebe, recebe, recebe. Porque Deus está operando milagres na vida de pessoas que acreditam, que dão crédito. Aleluia. Vai ser tudo diferente, meu irmão. Você vai buscar o Senhor, você vai orar e Jesus vai fazer o milagre. Ah, pregador, mas ninguém se importa comigo. Eu fico aqui sofrendo sozinho, calado. Tenho me sentido tão pequenininho, com a minha autoestima tão baixa. Esta palavra é para mulheres e para homens. Olha, pregador, ninguém se importa comigo. Será que o Senhor vai se preocupar comigo? Ei, meu irmão, a Bíblia diz que ele se comoveu por ela. Ele foi movido de íntima compaixão. E ele parou o esquife. Todos pararam para acontecer o milagre. Talvez você está tão preocupado em rumo a sepultamentos. E a palavra que eu tenho para você nesta hora, filho, é hora de você parar um pouquinho. É hora de você ouvir a voz do Senhor. E diz que eu chego na hora certa, ressuscito o teu projeto, abençoa a tua família, restaura o teu lar, só por você
para te dar a vitória. E esta palavra é para você que acredita, que dá crédito, tem perdido tanto, tem chorado tanto. O Senhor diz para ti, é hora de parar de chorar e é hora de começar a glorificar e tomar posse do seu milagre. Porque Deus não atrasa e também não adianta. O relógio de Deus não atrasa, mas também não adianta. Deus abençoe. Glória a Deus.